O Rei Peste, por Edgar Allan Poe. Uma história que inclui uma alegoria. Os deuses toleram e permitem aos reis as coisas que abominam nos círculos da ralé. A tragédia de Ferres e Porras. Thomas Norton, Thomas Sackville. Por volta da meia-noite de um dia do mês de outubro, e durante o corajoso reinado do terceiro Eduardo, dois marinheiros da tripulação da Free and Easy, uma escuna mercante que ligava Sluice e o Tâmisa, e então ancorado neste rio, estavam extremamente admirados de se verem sentados no salão de uma cervejaria da paróquia de St. Andrews, em Londres, cervejaria que ostentava como placa o retrato de um alegre marujo. O ambiente, embora mal arrumado e mal distribuído, esfumaçado de teto baixo, em todos os demais aspectos, obedecia à natureza geral de tais lugares naquela época, mas na opinião dos grotescos grupos espalhados aqui e ali no seu interior, suficientemente bem adaptado para o que pretendia. Desses grupos, nossos dois marinheiros formavam, penso eu, o mais interessante, senão o que chamava mais a atenção. O que parecia ser o mais velho, e a quem seu companheiro se dirigia pelo característico apelido de Lex, era de longe o mais alto dos dois. Deveria medir 6 pés e meio, e uma habitual curvatura dos ombros parecia ser a necessária consequência de uma estatura tão grande. O que tinha de sobra na altura, contudo, era mais do que compensado por deficiências em outros aspectos. Era extremamente magro, e quando bêbado poderia, conforme seus companheiros tinham garantido, fazer as vezes de um estandarte no topo do mastro, ou quando sóbrio, servir de mastro da burrajona. Mas essas graças, e outras de natureza similar, evidentemente nunca tinham produzido em momento algum qualquer efeito sobre os músculos do marinheiro que produzem risadas. De malares salientes, um amplo nariz recurvado, queixo retraído, maxilar inferior caído e enormes olhos brancos saltados, a expressão de seu semblante, embora imbuída de uma espécie de teimosa indiferença a assuntos e coisas em geral, não era de modo algum menos séria e solene, além de todas as tentativas de imitação ou descrição. O marinheiro mais jovem era em toda sua aparência o oposto de seu companheiro. Sua estatura certamente não ultrapassava 4 pés, um par de pernas arqueadas, lembrando os cepos, suportavam um corpo socado e pesado, ao mesmo tempo que os braços, vulgarmente curtos e grossos, com punhos nada comuns nas extremidades, pendiam e balançavam ao lado do corpo, como as barbatanas de uma tartaruga. Os olhos pequenos, sem nenhuma cor em particular, cintilavam bem encovados no rosto. Seu nariz ficava enterrado na massa da carne que envolvia o rosto redondo, cheio e arroxeado. Seu grosso lábio superior se assentava no inferior ainda mais grosso, com um ar de complacente satisfação consigo mesmo, e eram muito aumentados pelo hábito de seu possuidor de lambê-los a intervalos. Evidentemente, ele encarava seu companheiro mais alto com um sentimento metade espanto, metade zombaria, e ocasionalmente o fitava como o rubro sol poente fita os penhascos de Ben Nevis. Várias e acidentadas, contudo, tinham sido as peregrinações deste respeitável par pelas diferentes tabernas da vizinhança durante as horas anteriores da noite. Mesmo os orçamentos mais amplos nunca duram para sempre, e era com os bolsos vazios que nossos amigos se aventuravam a entrar na presente estalagem. Neste preciso momento, então, em que esta história realmente começa, Legs e seu companheiro, Hugh Tarpaulin, estavam sentados, cada um com os dois cotovelos fincados na ampla mesa de carvalho no meio do salão, e com o rosto apoiado em uma das mãos. Os dois olhavam por detrás de uma enorme jarra de cerveja forte por pagar, as algorentas palavras "não vendemos fiado", as quais, para sua indignação e perplexidade, estavam riscadas por cima da porta por meio daquele mesmo mineral cuja presença eles pareciam negar. Não que o dom de decifrar caracteres escritos, um dom considerado entre agentes comuns na época, pouco menos cabalístico do que a arte de rabiscar, pudesse em estrita justiça ser atribuída à responsabilidade de qualquer um dos discípulos do mar, mas havia, para dizer a verdade, uma certa inclinação na formação das letras, uma indefinível guinada para sotavento de todo o conjunto, que prenunciava, na opinião dos dois marinheiros, um longo surto de mau tempo, e de imediato os impeliu nas palavras alegóricas do próprio Legs, bombear a latrina, carregar todo o pano e zarpar de vento em polpa. Tendo naturalmente consumido o que ainda restava de cerveja e apertando os laços de seus curtos gibões, eles finalmente dispararam para a rua, embora Tarpaulin entrasse 2 vezes lareira dentro, pensando que era a porta. A escapada foi concluída com êxito, e à meia-noite e meia nossos heróis estavam prontos para maldades, e correndo o mais que podiam por uma viela escura na direção de St. Andrew's Stair, perseguidos furiosamente pela proprietária do alegre marujo. Na época desta acidentada história, e periodicamente por muitos anos antes e depois, toda a Inglaterra, mas mais especialmente a metrópole, ecoava o pavoroso grito de peste. A cidade em grande parte estava desabitada, e naquelas horríveis regiões, nas proximidades do Tâmisa, onde entre as escuras, estreitas e imundas travessas e vielas, em que se supunham ter nascido o demônio da doença, só se viam espreitando o medo, o pavor e a superstição. Por ordem do rei, esses distritos tinham sido interditados, e todas as pessoas, sob pena de morte, foram proibidas de penetrar na sua lúgubre solidão.
Contudo, nem a ordem do monarca, nem as enormes barreiras erguidas nas entradas das ruas, nem a perspectiva daquela morte repulsiva que, com quase absoluta certeza, se abateria sobre o miserável que nenhum perigo faria desistir da aventura, impedia que as casas sem mobília e desabitadas fossem despojadas pela mão das aves de rapinas noturnas, de todo artigo como ferro, latão ou chumbo, que pudesse de qualquer forma se transformar em lucro. Acima de tudo, normalmente era descoberto quando da abertura anual das barreiras no inverno que fechaduras, trincos e dispensas secretas não eram mais que proteção insatisfatória para as valiosas provisões de vinho e outras bebidas que, em consideração ao risco e ao trabalho da remoção, muitos dos comerciantes que tinham lojas na vizinhança tinham consentido em confiar durante o período de exílio a segurança tão precária. Mas havia muito poucos entre aquela gente aterrorizada que atribuía esses atos a mãos humanas. Espíritos da peste, doentes da praga e demônios da febre eram os gênios malignos responsáveis segundo a crença popular. A cada hora surgiam histórias de gelar o sangue, tantas que a totalidade dos edifícios interditados foi finalmente envolvida pelo terror como uma mortalha, e o próprio saqueador era muitas vezes afugentado diante dos horrores que sua pilhagem tinha criado, entregando a ampla área do distrito proibido a tristeza, silêncio, pestilência e morte. Foi por uma dessas barreiras de grandes proporções já mencionadas, que indicava que a região além estava sujeita à interdição por causa da peste, que, correndo aos tropeções por vielas abaixo, Legs e o respeitável Hugh Tarpaulin viram seu progresso ser de repente impedido. Voltar estava fora de questão, e não havia tempo a perder, e os perseguidores estavam em seus calcanhares. Como marinheiros tarimbados, escalar pranchões grosseiramente aparelhados era brincadeira, e enlouquecidos pela dupla excitação do exercício e da bebida, saltaram sem hesitação para dentro da área vendada, continuando com a corrida de bêbados aos gritos e berros, e logo ficaram perdidos nos seus excessos fétidos e intrincados. Se não estivessem tão embriagados além da capacidade de discernimento, seus passos cambaleantes poderiam ter sido paralisados pelos horrores da situação. O ar estava frio e nevoado. As pedras que calçavam o chão estavam em completa desordem entre o mato alto e mal cheiroso que se erguia em volta dos pés e calcanhares. Casas caídas obstruíam as ruas. Os cheiros mais fétidos e intoxicantes estavam por toda a parte, e com a ajuda daquela luz sinistra que mesmo à meia-noite nunca deixa de emanar uma atmosfera vaporosa e pestilenta, era possível ver estendidos nos desvios e nas vielas, ou apodrecendo nas habitações sem janelas, as carcaças de muitos saqueadores noturnos apanhados pelas mãos da peste, na hora mesma do roubo. Mas não estava no poder das imagens, ou das sensações, ou dos obstáculos como esses, impedir a corrida de homens que, naturalmente destemidos, e naquela hora específica, transbordando de coragem e de cerveja forte, teriam cambaleado o mais reto que sua condição lhes permitia, e destemidamente, para as mandíbulas da própria morte. E à frente sempre, lá ia o raivoso Legs, fazendo a desolada solenidade do lugar ecoar e retumbar com gritos como os terríveis brados de guerra dos índios, e lá também o atarracado Tarpaulin, agarrado ao gibão do companheiro mais ativo e ultrapassando de longe os mais tenazes esforços deste, em termos de música vocal, com rugidos de touro em baço, saídos das profundezas de seus retumbantes pulmões. Tinham evidentemente atingido o bastião da peste. A cada passo ou salto o caminho ficava mais fétido e mais horrível, com as ruas se tornando mais estreitas e mais tortuosas. Pedras enormes e vigas caindo a cada instante de telhados semi-destruídos acima deles eram um testemunho, em virtude da queda demorada e pesada, da grande altura das casas vizinhas. E embora fossem necessários verdadeiros esforços para conseguirem passar por sucessivos montes de lixo, não era de modo algum raro que a mão tocasse um esqueleto ou pousasse sobre um cadáver ainda não decomposto. E de repente, quando os marinheiros tropeçaram na entrada de um edifício alto e de aspecto sinistro, um grito ainda mais estridente saiu da garganta do excitado Lex e foi respondido do lado de dentro por uma rápida sucessão de berros selvagens e demoníacos, lembrando gargalhadas. De forma alguma assombrado por sons que, dada sua natureza e aquela hora, teriam feito gelar o sangue de corações menos irrevogavelmente inflamados, os dois embriagados arremeteram diretamente contra a porta, arrombaram-na e se viram cambaleando em meio a objetos com uma torrente de maldições. O cômodo em que se encontravam revelou-se a loja de um agente funerário, mas um alçapão no canto do assoalho, perto da porta, dava para uma longa fileira de adegas, cujas profundezas o som ocasional de garrafas estourando assinalava que estavam bem abastecidas do seu devido conteúdo. No meio do cômodo havia uma mesa, em cujo centro se via um enorme balde com o que parecia ser ponche. Garrafas com vários tipos de vinho e bebidas revigorantes, juntas de canecos, jarras e garrafões de todo tamanho e características, estavam espalhados em quase toda a mesa. Em torno dela, em cavaletes para suporte de caixões, estava sentado um grupo de 6 pessoas. Vou me empenhar para descrever uma a uma. De frente para a porta, e numa posição ligeiramente mais elevada que a de seus companheiros, estava um personagem que parecia ser o presidente da mesa. De estatura elevada e muito magro, Legs ficou confuso ao ver nele uma figura mais macilenta que a sua. Seu rosto era tão amarelo quanto açafrão, mas nenhum traço, com exceção de um só, era suficientemente marcado para merecer uma descrição particular. Este traço consistia numa testa tão extraordinariamente e tão horrivelmente alta, que tinha a aparência de uma touca ou coroa de carne que se sobrepunha à cabeça normal. A boca era franzida e ondeada numa expressão de horripilante afabilidade, e seus olhos, como na verdade os olhos de todos à mesa, estavam vidrados pelos vapores da intoxicação.
Este cavalheiro estava vestido da cabeça aos pés com um tecido próprio para a mortalha, de veludo de seda preto ricamente bordado, que envolvia descuidadamente seu corpo à maneira de uma capa espanhola. Sua cabeça estava cheia de plumas funerárias negras, as quais ele movimentava para frente e para trás, com um ar distinto e sábio. Na mão direita segurava um enorme fêmur humano, que parecia ter acabado de comprar de algum membro da companhia por uma ninharia. Do lado oposto a ele, e de costas para a porta, estava uma senhora de aspecto não menos extraordinário. Embora tão alta quanto a pessoa que acabei de descrever, ela não tinha por que queixar-se da magreza não natural dele. Ela evidentemente estava no último estágio da hidropsia, e sua figura lembrava do enorme barril de cerveja de outubro que estava num canto da sala, com a tampa voltada para dentro e perto dela. Seu rosto era extremamente redondo, vermelho e gordo, e tinha a mesma peculiaridade, ou melhor, falta de peculiaridade, impressa em seu semblante, a mesma que me referi no caso do presidente. Isto é, um único traço de seu rosto era suficiente para assinalar uma caracterização individualizada. Na verdade, o arguto Tarpaulin percebeu imediatamente que a mesma observação poderia se aplicar a cada pessoa do grupo. Todas elas pareciam possuir o monopólio de alguma porção particular da fisionomia. No caso da senhora em questão, essa porção claramente era a boca. Começando na orelha direita, estendia-se como um rasgo medonho até a orelha esquerda, de tal forma que os curtos brincos que usava em cada orelha continuamente enfiavam-se pela abertura. Contudo, ela fazia todo o esforço possível para manter a boca fechada e aparentar dignidade. Vestida num traje consistindo de uma mortalha recém-engomada e passada, subia até debaixo do queixo com um acabamento plisado de musselina de cambraia. À sua direita sentava-se uma jovem senhora de estatura bem pequena, a quem ela aparentemente tratava com ar de superioridade. Essa pequenina e delicada criatura, no modo como seus dedos gastos tremiam, na tonalidade lívida dos lábios, na leve mancha ética que tingia sua tez, que fora isso era cor de chumbo, dava indicações evidentes de estar acometida de uma tuberculose galopante. Um ar de extremo halton, contudo, impregnava toda sua aparência. Ela vestia de uma maneira graciosa e dégagée, uma ampla e bonita mortalha do mais fino algodão indiano. O cabelo caía em cacho sobre o pescoço, um sorriso suave brincava em sua boca, mas seu nariz, extremamente comprido, fino e sinuoso, flexível e cheio de espinhas, chegava até bem abaixo do lábio inferior, e a despeito da maneira delicada com que de vez em quando movia de um lado para o outro com a língua, dava-lhe o semblante uma expressão um tanto quanto ambígua. Diante dela, e ao lado esquerdo da senhora inchada, sentava-se um velhinho gorducho, arqueante e gotoso, cujas bochechas repousavam sobre os ombros de seu possuidor, como duas enormes bexigas cheias de vinho do Porto. Com os braços cruzados e uma perna enfaixada sobre a mesa, parecia achar-se merecedor de alguma consideração. Evidentemente, ele se orgulhava muito de toda sua aparência pessoal, mas tinha prazer maior em chamar a atenção por seu sobretudo de cor berrante. Para dizer a verdade, o sobretudo não lhe devia ter custado pouco dinheiro, e tinha sido cortado para lhe assentar extremamente bem, e era feito com aqueles tecidos de seda curiosamente bordados, com os quais os gloriosos brasões na Inglaterra e em outras partes costumam ser pendurados em lugares bem visíveis nas residências dos aristocratas já falecidos. Ao lado dele, e à direita do presidente, estava um cavalheiro calçando meias brancas longas e ceroulas de algodão. Seu corpo estremecia de maneira ridícula, com acessos daquilo que Tarpaulin chamava tremeliques. Os maxilares, recentemente barbeados, estavam bem apertados com uma atadura de musselina, e os braços amarrados de maneira similar pelos pulsos impediam que se servisse livremente das bebidas colocadas sobre a mesa, e precaução tornada desnecessária, na opinião de Legs, diante do aspecto embotado e de bêbado costumaz de seu rosto. Contudo, um par de orelhas enormes, que se tinham revelado impossíveis de confinar, erguiam-se na atmosfera do cômodo e ocasionalmente eram levantadas por um espasmo ao som de um espolcar de rolha. Defronte a ele, em um sexto e último lugar, estava um personagem singularmente empertigado, que, afetado pela paralisia, e para falar seriamente, deveria se sentir muito pouco à vontade com sua incômoda vestimenta. Estava vestido de maneira única, por um novo e vistoso caixão de mogno. A tampa, ou a parte superior, apertava o crânio de quem o usava e se prolongava como se fosse um capuz, dando a todo o rosto um ar de indescritível interesse. Aberturas para os braços tinham sido cortadas dos lados, mais por motivo de conveniência do que de elegância, mas a vestimenta, contudo, impedia seu proprietário de sentar-se tão ereto quanto seus companheiros, e ao se reclinar contra o cavalete, num ângulo de 45 graus, rolava o branco de um par de olhos saltados na direção do teto, absolutamente maravilhados com sua enormidade. Diante de cada um do grupo estava uma parte de um crânio, que era usado como taça. Sobre todos pendia um esqueleto humano, preso por meio de uma corda amarrada em volta de uma das pernas e presa a uma argola no teto. A outra perna, livre de prisão semelhante, projetava-se do corpo em ângulo reto, fazendo com que toda a carcaça solta e chacoalhante balançasse e girasse ao capricho de qualquer sopro de vento ocasional que conseguisse penetrar no cômodo. No crânio dessa coisa horrível havia uma quantidade de carvão em brasa que lançava uma luz bruxuleante mais vívida sobre toda a cena, enquanto caixões e outras mercadorias pertencentes à loja de um agente funerário estavam empilhadas até o alto em volta do cômodo e contra as janelas, evitando que qualquer feixe de luz escapasse até a rua. À vista de tão extraordinária assembleia, e ainda mais extraordinária parafernália, nossos dois marinheiros não se conduziram com o grau de decoro que deveria ser esperado.
Legs, reclinando-se na parede junto da qual por acaso estava, deixou cair o queixo mais ainda do que habitual e abriu mais que pôde os olhos, enquanto Hugh Tarpaulin, abaixando-se para colocar o nariz no nível da mesa e colocando a palma da mão em cada joelho, irrompeu numa longa, alta e estrepitosa gargalhada, muito inoportuna e exagerada. Contudo, sem se ofender diante do comportamento tão excessivamente rude, o presidente de grande estatura sorriu bondosamente para os intrusos, acenou-lhes de maneira digna com a cabeça de plumas negras e, colocando-se de pé, pegou cada um pelo braço e levou-os até um assento que outros membros do grupo tinham trazido nesse inteirinho para eles se instalarem. Legs não opôs resistência a nada e sentou-se conforme instruído, ao passo que o galante Hugh, movendo seu cavalete na posição perto da cabeceira da mesa para junto da pequena senhora tísica envolta na mortalha, caiu pesadamente com grande alegria ao seu lado e esvaziou uma caveira de vinho tinto de um gole, como a indicar um brinde ao melhor relacionamento com ela. Mas o impertigado cavalheiro no caixão pareceu extremamente incomodado com aquela presunção, e sérias consequências teriam surgido não tivesse o presidente, batendo na mesma com o fêmur, chamado a atenção de todos os presentes com as seguintes palavras: "É nosso dever nessa feliz ocasião." "Calma aí", interrompeu Legs com um ar muito sério. "Calma aí um momento. Calma aí um momento, digo eu, e nos dizei que diabos sois todos vós, e que fazeis aqui, enfeitados como os nojentos demônios, e entornando a maravilhosa bebida reservada para o inverno pelo meu decente companheiro de bordo, Will Weeble, o coveiro." Diante dessa imperdoável demonstração de falta de educação, todo o grupo original se pôs de pé e proferiu a mesma ríspida sucessão de selvagens gritos demoníacos que antes já tinham atraído a atenção dos marinheiros. O presidente, contudo, foi o primeiro a recobrar a compostura e, finalmente virando-se para Alex com grande dignidade, recomeçou: "De muito bom grado satisfaremos qualquer curiosidade razoável da parte de hóspedes tão ilustres, por mais que não tenham sido convidados. Saibam então que nesses domínios eu sou monarca, e que aqui reino com poder absoluto sob o título de Rei Peste I. Este cômodo, que sem dúvida e de modo profano julgais ser a loja de Will Wimble, o coveiro, homem que não conhecemos, e cujo nome plebeu nunca antes dessa noite tinha chegado aos nossos reais ouvidos, este cômodo, digo novamente, é o salão nobre de nosso palácio, reservado para os conselhos de nosso reino e para outros sagrados e altos fins. A nobre senhora diante de mim é a Rainha Peste, nossa serena consorte. As outras dignas personagens que vedes são toda a nossa família, e usam a insígnia do sangue real sob os respectivos títulos de sua graça, o arqueduque Pestífero, o Duque Pestilência, Sua Graça, o Duque Tem Peste, e Sua Serena Alteza e Arquiduquesa Ana Peste. No que diz respeito, ele continuou, a vossa pergunta sobre o que fazemos aqui reunidos em conselho, seremos certamente perdoados por responder que isso concerne, e concerne apenas, a nosso privado e real interesse, e de modo algum importante para ninguém mais além de nós, mas em consideração aos direitos que como hóspedes estranhos possais considerar-se merecedores, nós explicaremos que estamos aqui esta noite preparados para uma ampla pesquisa e acurada investigação, para examinar, analisar e completamente determinar o indefinível espírito, a natureza e qualidades incompreensíveis daqueles inestimáveis tesouros do palato, os vinhos, cervejas e licores desta magnífica metrópole, e o fazemos não tanto para alcançarmos nossos desígnios, mas para o verdadeiro bem-estar daquele soberano extraterreno cujo reino abrange a todos nós, cujos domínios são ilimitados e cujo nome é morte. Cujo nome é David Jones, exclamou Tarpaulin, servindo a senhora que tinha ao seu lado uma caveira com bebida e enchendo outra para si mesmo. Profano canalha, disse o presidente, voltando então sua atenção para o respeitável Hugh. Profano e execrável infeliz, dissemos que em consideração aos direitos que mesmo na vossa imunda pessoa não nos achamos inclinados a violar, por bondade concordamos em responder vossas rudes e inoportunas perguntas. Contudo, por vossa profana intrusão em nosso conselho, consideramos ser nosso dever multar a vós e vosso companheiro em um galão de blackstrap cada um, e que beberão a prosperidade de nosso reino, e de um gole só, e ajoelhados, após o que sereis livres para seguir vosso caminho, ou permanecer e ser admitido nos privilégios de nossa mesa, de acordo com seus gostos pessoais. Seria o caso de absoluta impossibilidade, respondeu Legs, para quem as suposições e a dignidade do rei Peste I tinha evidentemente inspirado alguns sentimentos de respeito, e que se colocou de pé e amparou-se na mesa quando falou. Seria, com a graça de vossa majestade, caso de absoluta impossibilidade conseguir lugar em meu porão para sequer uma quarta parte da bebida que vossa majestade acaba de mencionar, e para não falar da mercadoria que embarquei de manhã a título de lastro, e ainda sem mencionar as várias cervejas e bebidas alcoólicas embarcadas esta noite em diferentes portos, tenho neste momento uma carga completa de cerveja forte e bebida, e devidamente pago onde há uma tabuleta dizendo, alegre marujo, peço pois que vossa majestade tenha a bondade de dar-me crédito, por minha boa intenção, pois de maneira alguma posso ou vou engolir outro gole, e muito menos ainda um gole dessa miserável água fétida que atende pelo nome de Blackstrap. Alto lá, interrompeu Tarpaulin, admirado não mais com o tamanho do discurso do companheiro, mas com a natureza da sua recusa. Alto lá, marinheiro de água doce. E digo, Legs, chega desse palavreado. Meu casco ainda está leve, embora confesse que o seu parece estar abarrotado, e quanto a seu quilhão da carga, ora, em vez de armar uma confusão, eu arranjaria mais alguns espaços para estocá-la eu mesmo, mas... Esse procedimento, interrompeu o presidente,
De modo algum está de acordo com os termos da multa ou da sentença, que em sua natureza faz parte das sanções de caráter médio e não podem ser alteradas nem anuladas. As condições que impusemos devem ser cumpridas como estipulado e sem nenhum momento de hesitação. E no caso de descumprimento, decretamos que os dois sejam atados pelo pescoço e pelos pés e devidamente afogados como rebeldes naquele tonel de cerveja de outubro. Bela sentença, bela sentença! Uma sentença legítima e justa, um decreto glorioso, uma condenação digna e correta e sagrada. A família Peste gritou em coro. O rei franziu a testa em vários vincos. O velho gotoso soprou como um fole. A senhora da mortalha abanou o nariz para trás e para frente. O homem de ceroulas aguçou as orelhas. A senhora da mortalha arfou como um peixe moribundo. E o do caixão continuou imóvel e girou os olhos. Uh. Tarpaulin riu sem prestar atenção à excitação geral. Dizia eu, ele falou. Dizia eu, quando o senhor rei Peste meteu seu agulhão de pegar Marlin, que no que diz respeito a mais ou menos 2 ou 3 galões de Blackstrap, isso é uma bagatela para que um navio lotado como o meu, mas não sobrecarregado, mas quanto a beber a saúde do diabo, que Deus me perdoe, e me arrastar diante dessa feia majestade aí, que eu sei como sei que sou um pecador, que não é outra pessoa desse mundo senão Tim Hurley-Gurley, o ator. Bem, isso já é outra história e ultrapassa minha compreensão. Não foi permitido que ele terminasse seu discurso com tranquilidade. Ao ouvir o nome Tim Hurdy-Gurley, toda a assembleia saltou dos cavaletes. Traição! Gritou o rei Peste primeiro. Traição! Disse o homenzinho da gota. Traição! Berrou a arquiduquesa na peste. Traição! Murmurou o cavalheiro com os maxilares amarrados. Traição! Grunhiu do caixão. Traição! Traição! Bradou sua majestade de boca grande, e agarrando pelo cós dos calções o infeliz Tarpaulin, que tinha acabado de começar a servir-se de uma caveira de bebida. Ela o ergueu bem alto no ar e o deixou cair sem cerimônia no enorme tonel destampado de sua bem-amada cerveja. Subindo e descendo por alguns segundos, como uma maçã numa tigela de grog, ele finalmente desapareceu no meio do turbilhão de espuma que na bebida já borbulhante seus impulsos facilmente conseguiriam criar. Não foi submissamente que o marinheiro alto contemplou o embaraço do companheiro. Atirando o rei Peste pelo alçapão aberto, o valente Legs fechou violentamente a porta sobre ele como uma maldição e caminhou até o meio do cômodo. E lá, arrancando o esqueleto que balançava sobre a mesa, girou à sua volta com tanta energia e boa vontade que, à medida que os últimos reflexos de luz se extinguiam no cômodo, conseguiu rebentar os miolos do homenzinho da gota. Atirando-se então com todas as forças contra o tonel cheio de cerveja de outubro, e Hugh Tarpaulin entornou-o no chão num segundo. Do tonel saiu um dilúvio de bebida tão violento, tão impetuoso, tão avassalador, que o cômodo ficou inundado de uma parede à outra. A mesa cheia virou, os cavaletes ficaram de pernas para o ar, o balde de ponche foi parar na lareira, e as senhoras ficaram histéricas. Pilhas de artigos fúnebres se entrechocaram por todo o lado, canecas, jarros e garrafões se misturaram promiscuamente na confusão, e jarras mais fracas se chocavam desesperadamente com garrafas revestidas de junco. O homem dos tremeliques afogou-se na hora, o pequeno cavalheiro imóvel flutuou para fora do caixão, e o vigoroso Legs, agarrando pela cintura a senhora gorda do soldário, correu com ela para a rua e foi direto para o Free and Easy, seguido a todo pano pelo temível Hugh Tarpaulin, que tendo espirrado 3 ou 4 vezes, ofegava e bufava atrás dele com a arquiduquesa na peste.